Como crescer a minha Pet Creche? Um bate-papo rápido hoje, tá? Fazer uma live um pouquinho mais curta, uma live aí de 30 minutos. Pra gente só trabalhar um ponto, né, que eu acho muito importante e que me ajudou muito a crescer o meu negócio e a vender o meu negócio em si, né? Fazer com que as pessoas quisessem e se identificassem em comprá-lo, né? Então é bem importante que a gente entenda como que a gente, né, quais são as possibilidades de fazer crescer o nosso negócio, né? Então, as últimas lives eu venho falando bastante de pessoas, né? Venho falando, deixa eu só baixar, venho falando bastante de escala de negócio, né? E que pessoas são cruciais para o nosso negócio, são muito importantes, que a gente precisa realmente ter essa ideia, né? Oi Mari, bom dia. Então a gente precisa ter essa ideia de que pessoas são cruciais para o nosso negócio, né? E que vão gerar escala de atendimento, porque nós prestamos serviço, né? Então, para todo o processo que a gente vai viver de ampliar e querer crescer, vamos precisar de pessoas treinadas, pessoas engajadas, pessoas que queiram realmente fazer o negócio acontecer, tá bom? Então, sempre pensem nisso, né? Não tenham medo de ensinar. Nossa live de ontem foi sobre formando equipe. Então não tenho medo de ensinar alguém, porque é prejudicial para a empresa ter alguém que não sabe muita coisa, tá? Então é muito melhor para a empresa ter alguém que saiba mais e que queira mais. Por mais que ela não vai ficar muito tempo, né? Então se você valorizar essa pessoa, a tendência é que ela fique. E outra, né? Ela vai ensinar por exemplos para os outros colaboradores que você tem, né? Então sim, pessoas que são mais engajadas vão realmente fazer a diferença na sua empresa. Bom dia, Michele. Bom dia, Bi. Tudo bem com vocês? Tô com as minhas nene aqui. Estão circulando aí hoje. E é hoje, né? Hoje, então, a super aula vai ao ar, contando um pouquinho do passo a passo aí, de como montar a sua Pet Creche, um pouquinho da minha história, vai ser bem bacana. Bom dia, bom dia. Show de bola, show de bola. Então, como crescer a minha Pet Creche? Gente, eu vou trazer um exemplo aqui que pra mim fez toda a diferença, tá? Então, como eu disse, eu vou fazer uma live menor hoje, uma live de 30 minutos, e vou falar de um ponto em específico que deu muito certo pro meu negócio, né? E acredito que possa ajudar vocês também, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos quem tá entrando na live aí. Tem um mosquitinho chato aqui. Hoje estou sem o meu pedestal, então meu celular tá solto aqui na minha mão. Então vai ficar meio bagunçado a coisa aqui, mas o importante é o que importa, né? O nosso bate-papo que é importante, tá? Então vamos lá. Desde o momento que eu percebi, né, e que eu entendi que o negócio estava começando a ser mais fomentado para cães pequenos, né? Eu nunca tinha turmas específicas, né? Eu sempre fui atendendo todos os cachorros que vinham, colocando em turmas variadas, né? Mas o meu negócio acabou dando um boom quando eu comecei a entender que nichar mais ainda cães pequenos, cães grandes, funcionava. Por quê? Porque eu comecei a fazer propagandas não mais mistas. Eu comecei a fazer propaganda específicas, né? Comecei a fazer os criativos, entrar na nossa internet aí como com os criativos focados naquilo que eu queria, tá? Galerinha, vocês estão me escutando bem, me vendo bem? Senão eu ponho o meu fone de ouvido com o microfone. Estão me escutando bem? Respondam aí, por favor. Ó minha véia. Ó minha véia. Onde você faz essa propaganda? Instagram, Facebook, YouTube, Google. Eu já trabalhei bastante com propaganda local, tá? Já trabalhei bastante com propaganda de panfleto. Show de bola, obrigado.
Já trabalhei bastante com propaganda de panfleto, já trabalhei bastante com propaganda em painéis eletrônicos, tá? Tá ótimo, show, obrigado. E hoje eu não faço mais, tá? Não tive resultado. E eu cataloguei os resultados e não foi bom. O que eu faria hoje de diferente seria painéis, tá? Painéis eletrônicos dentro de estabelecimentos onde classe média, né, e classe média alta frequentam. Tipo academias tops ou restaurantes mais elevados e tal. Que é o público que a gente quer atingir, tá? Mas hoje eu não tenho nenhum desses, tá? Então hoje eu vou basicamente para o Instagram, tá? Instagram e Facebook é onde eu atinjo o maior público que eu quero e é onde tá todo mundo, né? Onde a gente tá no celular o tempo todo. Então é esse público que eu tô atingindo hoje. Então, né? Agora tem o TikTok também. Eu ainda não fui para o TikTok, mas tem que ir, então tem que ter alguém para cuidar disso, tá, gente? É importante, porque tá todo mundo aqui. Então, assim, desde que eu comecei a entender que o processo é vender pelos olhos, tá? Isso eu falei lá no Como Achar o Cliente Certo, na nossa live, a gente começa a vender por similaridade, tá? Então, assim, o que é vender por similaridade? Se eu faço propaganda de pastor alemão, o que eu estou querendo atrair? Pessoas que têm cachorros desse tipo. Pastores alemães, cachorros grandes, né? Então eu comecei a entender que tipo de cachorro que era mais rentável para minha empresa, né? Meu problema está sendo postar, preciso de alguém para isso. Eu mesmo faço, né? Eu e as minhas coordenadoras aqui que mesmo fazemos as nossas propagandas. Não são as mais lindas do mundo, obviamente, não tem nada regradinho, nosso Instagram não tem nada de regradinho. Inclusive o meu Instagram aqui, ele é mais regradinho porque só sou eu que mexo, né? Então se vocês olharem tem uma imagem, tem uma frase, tem uma imagem, tem uma frase, né? Então tem sempre tem lives, né? Toda terça-feira à noite, né? Então agora que a gente está num processo de divulgar, né, o curso, a gente está fazendo mais conteúdo, mais seguido, mas geralmente terça-feira à noite é a minha live, então tu vai criando hábitos para a tua audiência, e é isso que tu tem que fazer no Instagram da tua empresa, tá? Criar hábitos para que o teu cliente entenda que terça-feira às 8 ele vai estar lá, então vou lá ver o que ele tem para falar, tá? Isso é bacana, criar hábitos de conteúdo. Tá? Então eu estou começando a criar alguns hábitos na minha empresa também. Então toda segunda-feira, né, eu estou postando um vídeo meu explicando alguma coisa, né, ou demonstrando algum detalhe de algum serviço que eu presto ali. Então é muito importante, tá, você colocar a sua cara, principalmente quando é uma empresa nova. Como eu já falei, pessoas confiam em pessoas, pessoas não confiam em empresas. Tá? Demora aí pelo menos 5 anos para as pessoas começarem a confiar na sua empresa. Então você tem que ser a cara inicialmente, você tem que se vender. Tá? Então hoje as pessoas contratam a Dálmatas, mas há 2 anos atrás ainda pessoas contratavam a creche do Carlos. Né? Então assim, hoje as coisas estão migrando, né? Hoje as pessoas começam a contratar a Dálmatas. Isso leva um tempo, tá, gente? Então eu estou fazendo 7 anos de empresa. Então isso demanda um tempo. Então desde o momento que eu entendi que nichar, né, os dias, nichar e vender nichado, o que é vender nichado? É vender uma turma de cachorro pequeno, é vender uma turma de cachorro grande, né? É vender uma turma daqui a pouco mista, mas é tu vender o dia, não vender a creche como um todo. Tá? E isso começou a fazer mais sentido, começou as pessoas a terem mais contato, visualizar, se verem mais ali. Então assim, hoje eu vendo muito mais com os olhos, né? Porque as pessoas olham, eu divulgo lá um York, as pessoas então veem que tem uma creche para o York, e aí elas começam a perceber que as fotinhos são focadas só em cachorros pequenos. Então elas começam a se identificar e ver o seu cachorro lá dentro do negócio. Então assim, se tu tem um negócio que atende só pitbull, né, ou que atende só cachorro grande, tu não vai divulgar York, tu não vai divulgar poodle, né, não vai divulgar outras raças, né, outros cachorros de outros tamanhos, porque tu quer atingir aquele
público, tá bom? E aí, desde que eu comecei a fazer isso, realmente começou a dar um boom no meu negócio. E claro, eu montei uma turma dos baixinhos nas quartas-feiras. E é a turma que eu mais tenho cachorro. Eu tenho 40 matriculados nessa turma. Então toda quarta-feira eu tenho 40 cachorros aqui dentro. É uma loucura, mas funcionou muito bem nichar. Fez o meu negócio realmente crescer muito. Outra coisa que a gente tem cuidado, que eu venho falando, né? É uma coisa que eu errei, tá? E eu vou ter que consertar isso. Não sei direito como eu vou fazer ainda, porque é difícil, que é cobrar um valor diferente para cachorro grande e cachorro pequeno. Por que tem que cobrar? Porque aonde entra um cachorro grande, entra dois pequenos. E isso significa saúde financeira da sua empresa, tá? Então estamos falando de montar um negócio, né? Então assim, entenda que para atender cães pequenos, ou você pode cobrar um valor menor, né? Você deve cobrar um valor menor, porque o cão grande te ocupa muito mais espaço, te dá realmente mais trabalho do que um cachorro pequeno, tá? Então estou falando em montar um negócio, em ter uma empresa e tal, né? Então assim, o que fez muito o meu negócio crescer, dar um boom, foi quando eu comecei a nichar. Foi quando eu comecei a dizer, quarta-feira é a turma dos pequenos, terça-feira é a turma dos grandes, tá? Quinta-feira eu tenho uma turma dos pequenos com poucos cachorros, né, com 10 vagas. E também tenho uma turma dos grandes com 15 vagas. Coisas desse tipo, tá? Eu comecei a me posicionar dessa forma, tá? E aí começou as pessoas a se identificarem mais fácil quando viam essas postagens, quando viam essas propagandas. Elas começavam a comprar com os olhos aquele produto que está ali, e aquele serviço. Elas se identificavam vendo os cachorros pequenos, tá? Então assim, isso fez total diferença para o meu negócio, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Mas para mim começou a realmente aparecer e entrar muito mais cães e vir muito mais clientes quando eu comecei a nichar, quando eu comecei a ter dias específicos para determinado tipo de cães. O de porte médio entraria no grupo dos pequenos? Depende o porte, né? Depende o cachorro, né? Por exemplo, um bulldog francês é pequeno, é um porte pequeno, mas que tem que entrar nos portes grandes, né? O bulldog francês não pode frequentar uma turma de cachorro pequeno, porque eles são pancadões, né? São doidões, são brutos, gostam de uma brincadeira mais pesada. Então, aí tu tem que também ter regras claras sobre isso, né? Tu tem que estar bem ciente de que cachorro que tu vai receber. Meu problema está sendo postar, preciso de alguém para isso. Eu acho que você mesmo tem que tirar um tempinho, postar, né? Se organizar para isso, né? Eu acho bem importante. E mostrar a sua cara para poder vender, né, o seu negócio. Então, primeiramente, as pessoas vão confiar em você. Então, a primeira estratégia que mais deu certo para mim, né, foi essa, né? Eu me vendendo o meu negócio, porque eu estou vendendo o meu tempo, né? E as pessoas confiam no Carlos para cuidar dos cachorros dela. E aí depois começar realmente a nichar, ter dias específicos, né, para cuidar da cachorrada. Isso começou a selecionar bem e a clientela começar a se identificar de forma mais fácil. Fez sentido, galera? Faz sentido para vocês? Vocês têm dias específicos? Como que funciona aí na creche de vocês? Por que tu lambe o sapato aí, minha filha? Por que tanto tu lambe o sapato? Vocês já fizeram alguma estratégia de propaganda? Comentem aí. O que eu diria para vocês comecem a regrar, né, a questão de dias, que dia que eu vou fazer tal tipo de assunto, né? Então assim, toda segunda-feira tem um vídeo meu lá falando sobre alguma coisa, né? Falando sobre algum serviço que eu presto aqui ou ensinando.
principalmente ensinando alguma coisa, né? Ou tirando alguma dúvida. Então é bacana tu começar a criar essa consistência. O primeiro history do dia ser algo que você interage com a tua audiência, né? Por exemplo, botar uma caixinha lá de pergunta, ou botar uma enquete, coisas do tipo. Vamos lá, Michele perguntou aqui. Um pouquinho. Uma tutora me procurou para incluir a Jack Russell dela com os grandes, pois quando a Jack Russell sai para passear, ela latia muito para os grandes. Hoje, devido à socialização com os grandes, ela tá ótima. O Jack Russell é tipo o Bulldog francês, né? O Jack Russell é pancadão, né? Gosta do embate. Então, o Jack Russell suporta bem os grandes. E eu não estou dizendo que vocês não devam misturar, né? Eu estou dizendo que vocês devam se posicionar atraindo, né? Clientes assim. Mas fica mais fácil nichando, né? E aí depois tu vai mostrando aos poucos, né, para aquele cliente que o cachorro dele talvez possa frequentar uma outra turminha, um pouquinho mais pesada, ou que realmente queira, né, interagir mais com os cachorros grandes, tá? O que eu tô vendo também é como que a gente se posiciona e como que a gente vende esse negócio, né? Então as pessoas muitas vezes não gostam de ver cachorros grandes nas propagandas, pastores alemães e tal, por mais que eles possam às vezes frequentar uma creche ou pitbull, né, a gente se posicionar quanto a isso, ainda há certos preconceitos que a gente tem que tomar cuidado, né? Querendo ou não, é um negócio e esse negócio demanda aí de clientes, né? Então, hoje, por exemplo, eu não recebo pastores alemães, pitbull ou raças com muita caça, eu só recebo se vier muito filhotinho, né? Hoje eu estou com o Max, um pitbull, veio com 4 meses para mim, então eu estou fazendo a socialização dele. Então estou trabalhando essa questão de socialização com ele. Até quando ele vai poder ficar na creche, não sei. Aí vai depender muito do comportamento dele e do quanto o instinto dele vai aflorar, né? É complicado. Caça é complicado para creche, tá? Cachorro, muita caça, pastores, pitbulls, rottweilers, são cachorros de pura caça e complica realmente. Uma vira-lata que todo mundo falou que tinha que ficar com os pequenos está super bem com os pitbulls. Olha aí, ó. Tudo é questão de colocar na prática, né? Tudo é questão de colocar na prática. Às vezes o que tem é medos, né? Eu tenho medo da minha cachorra interagir com um pitbull, tenho medo da minha cachorra interagir com os cachorros grandes. Na verdade, a gente tem que ver como que ela fica, né? Como que ela se adapta a esse processo, se ela fica bem. Então, daqui a pouco é um cachorro que gosta de uma brincadeira bruta e a gente está deixando ela lá numa turma pequena que não tem tanto embate e não está fazendo com que ela seja tão feliz assim. Então, tudo é colocar na prática e avaliar. Você faz separação dos cães bulls em relação a outros? Não. Eu faço por afinidade, por forma de brincar, né? Mas os bulls geralmente são mais brutos, né? Então eles vão brincar com os que aceitam esse tipo de situação. Mas os bulls eles têm características diferentes, né? Eu geralmente falo assim, bull tinha que brincar só com bull para se entender naquelas vocalizações que eles fazem, naquelas formas de respirar, enfim, é uma loucura os bulls, né? E não é todos que dão certo em pet crash. A bull também tem alguma coisa aí que às vezes não dá certo. Eles ficam a maior parte do tempo juntos. Deixa eu entender. Grandes, pequenos, qual é a tua pergunta? Os cachorros ficam sempre em grupos, né? Sempre em turmas. Eu não separo o cachorro, nem para dormir. Eu não separo o cachorro, sempre em grupos, né? Eu separo por afinidade, informações de grupos e tal, mas são sempre em grupos, tá? Há raros momentos durante o dia que a gente faz algum trabalho individual, ou para treinamento, ou para dar um time out no cachorro, porque o cachorro tá muito louco, tá arrumando treta, então coisas do tipo. Mas eles ficam o tempo todo em grupo de cães.
Mais alguma pergunta, gente? Olha a lambedeira de pata. Temos que olhar o que tem essa tua pata aí, né? Tanto que tu lambe. Hã? O que tem essa pata aí? O que tem essa patinha? Eu tenho 4 Bull Terrier, 3 American Bully, 1 Pit Monster, todos juntos com os pequenos, mas sempre monitorando as brincadeiras. Eu particularmente acho arriscado, tá? Mas eu também não tenho essa experiência que tu tem. Então, eu já tive Bull Terrier na creche, tá? Já tive 2 Bull Terrier. E já tive uma que hospedava. E são muito brutos, realmente. Então eu tenho um certo receio, né? Um certo medo, assim, uma cautela quanto a cachorros desse porte com essa força. A minha preocupação é a força de mordida, né? Então, um cachorro desse, uma mordida num cachorro pequeno, a gente pode ter um estrago grande e a empresa ir para as cucuia, né? Então essa é a minha preocupação. Não tenho preconceito à raça, acho maravilhoso. Bull Terrier, muito bacana. Pit, muito bacana, né? Rottweiler, sou apaixonado por Rottweiler. Já tive uma na creche que entrou com 3 meses, né? Mas a minha preocupação é o tamanho do risco que eu coloco a minha empresa fazendo isso. Então, são coisas que a gente tem que realmente estar bem ciente e avaliar se vale a pena, né? E se der briga, como separar? Não tem uma lógica de separação, né? Separa do jeito que dá. A única coisa que eu indico é nunca peguem um cachorro no colo para separar briga. Essa é a única coisa que eu já percebi que é pior, tá? Pegar um cachorro no colo para separar. Qual a quantidade de cachorros ideal para cada monitor? Não tem um número ideal, né? Se tu tem um equilíbrio, né? Eu, por exemplo, tenho a turma da quarta-feira, que tem 40 cães. É uma turma extremamente equilibrada. Na parte da tarde, onde eles estão mais cansados, eu posso ter um monitor para os 40 cães, que vai bem. Obviamente, esse mesmo monitor não vai ficar saindo para fazer as entregas e coisas do tipo. É um monitor que está lá dentro, observando as brincadeiras, cuidando. É uma turma muito equilibrada, tá? Mas eu diria assim, se eu fosse botar um número, bota aí, um monitor para cada 10 cães. Tá? Então vai variar muito de turma para turma. Então, por exemplo, hoje eu tô com uma turma aqui, que é uma turma de doidões. Terça e quinta são os doidos varridos. Então assim, eu tô com uma turma de 10 cachorros com 2 monitores em cada turma. Então eu tô com 20 cães no pátio, 10 para um lado, 10 para o outro e 4 monitoras ali. Né? 3 monitoras hoje, né? Cuidando e revezando para ajudar, porque são cachorros mais doidos, mais brutos, então depende do perfil, depende do equilíbrio da turma, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, tem aqui perguntinhas. A Ali Muniz: a cada 4 a 6 meses esses episódios acontecem, como agir? Deixa eu ver. Bacê com um SRD vivem bem, mas uma vez ou outra um cisma com o outro e se pegam. Acontece sempre, a cada 4 ou 6 meses. Ali tem que avaliar o que é que acontece de 4 em 6 meses. Tem algum gatilho, tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa que justifique essa briga. Né? Tem que ter alguma coisa que há disputa, então tem que ter um olhar mais clínico aí, tá? Então tem alguma coisa que está sendo disputada e tal. Não tem, eu acho que como eles, de 4 em 4 meses a gente vai arrumar uma briga. Tem que haver, daqui a pouco eles não gostam de estar muito entre eles, enfim, estou falando aqui sem conhecer nada sobre o caso, né? Mas eu não diria que existe um nadismo aí, tem que existir alguma coisa, tem que ter um gatilho, tem que ter alguma coisa que muda na rotina, né? Então, e essa rotina pode ser inclusive fora, não precisa ser especificamente deles, tá? Pode ser que alguma coisa na casa deles mude de 4 em 4 meses, alguém vai ficar fora uns dias, né? Ou alguém entra no cio, né? Enfim, coisas aleatórias, então tem que estar
em contato com esses clientes também. E se for teu, esses cachorros tem que avaliar bem aí para ver o que vale a pena também manter esse tipo de comportamento no ambiente de pet creche. Obrigada. De nada, Michele. Mais alguma coisa, galerinha? Então, assim, né? Crescer a minha pet creche, como eu falei hoje, uma live um pouquinho mais curtinha. Né? Eu entendi que nichar alguns dias fez dar um boom no meu negócio. As pessoas se identificaram mais em ter cães maiores com maiores, cães menores com menores. Começou a fazer mais sentido e atrair mais facilmente o cliente. Tá bom? Então, era isso, meu povo. Entendi. Vamos avaliar. Tem que ter um olhar clínico ali, tá, Ali? Pra ver isso aí, né? Pra ver o que tá acontecendo. Então, o contexto pode ser de forma geral, tá? Até uma briga em casa, alguma coisa assim, pode interferir no comportamento do cachorro. Tá bom? Então, tem que ter alguma coisa aí que aconteça de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, que muda aí, enfim. Pra gente saber cuidar disso. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela interação, obrigado por estarem aqui.